No programa de hoje, o tema vai ser Gestão de Pessoas e de Liderança, tema que consta no livro A Verdade, volume 8. E se quiser saber mais informações, é só acessar livrariasni.org.br. Nós vamos começar então a falar sobre gestão de pessoas e de liderança, e esse é um tema que me encanta pessoalmente, porque, na verdade, nós lidamos com pessoas o tempo todo. Fazer gestão de pessoas e fazer gestão de liderança, de alguma forma, é tornar a nossa vida mais harmoniosa, né? Eu não sei se os senhores já pensaram nisso, mas é tornar a nossa vida mais pacífica, serena, tranquila. Isso porque, quando a gente fala em liderança, já vem logo uma diferença na nossa cabeça, né? Entre o chefe e o líder. Se a gente parar para pensar em características de quem é chefe, isso é um clichê, mas nós vamos trabalhar com esse clichê para refletir, porque vai nos ajudar a compreender como o ensinamento da Seichonoye nos orienta nessa questão da liderança. Aquele que é chefe dentro do clichêzão é o cara que comanda, que impõe, ele tem certo ar autoritário e, na verdade, centraliza o poder. E o pensamento dessa pessoa está muito mais voltado para resultados e lucros do que para a questão do coletivo. Ele não tem o respeito das pessoas, na verdade, ele é temido pelas pessoas. Ele acaba não incentivando o desenvolvimento do potencial das pessoas que estão à sua volta. Ao contrário, ele reconhece somente o seu potencial e acima dele, ninguém. Abaixo dele, alguém que chega bem pertinho, mas jamais chegará a ser como ele é. São características que, se eventualmente foram identificadas na sua forma de tratar as pessoas com quem você se relaciona, talvez valha a pena refletir. Justamente porque essa questão da imposição, do autoritarismo, da centralização, provocam uma sobrecarga num único indivíduo. Hoje em dia, as grandes empresas, as médias empresas, até as pequenas empresas precisam de um outro perfil de gestão. Precisam de uma gestão que seja mais motivadora, uma gestão mais inspiradora, que gere benefícios para todos, que não pense de forma individualista, e sim que pense em equipe, pense no grupo. Os benefícios gerados desse tipo de trabalho não vão ser exclusivos para uma única pessoa, serão benefícios para o coletivo. Essas características são as características do verdadeiro líder. E para que o líder de um empreendimento seja bem-sucedido, ele precisa ser, e aí eu vou citar o livro A Verdade, volume 8, na página 90 do livro, capítulo 4. Olha só o que está dizendo aqui o professor Masaharu Taniguchi. Para que o líder de um empreendimento seja bem-sucedido, é preciso que seja benevolente, generoso e tolerante com os subordinados e faça todos sentirem que ele está sempre pensando na felicidade deles. Um líder não deve mostrar fisionomia sisuda, mas sim elogiar e incentivar os subordinados e agradecer-lhes com entusiasmo e alegria. Olha que interessante, esse perfil de pessoa que é mais de ouvir, de acolher, de ser generoso. Gentileza acaba gerando gentileza, a gente sabe disso. E quando a gente fala em ser tolerante, a gente, nesse caso, está pensando numa situação de ouvir com mais calma aquilo que é dito pelo interlocutor, sem julgar, sem agredir, somente ouvir e depois estabelecer a relação entre as partes. Sabe, desde pequena, se a criança ela é, nas suas relações, tratada dessa forma, com o espírito de liderança, né, através do bom elogio, mostrando para ela boa fisionomia,
ela vai entender como agir com o próximo. Então, quando a gente critica a atitude de um adolescente, quando a gente critica a atitude de um jovem nos relacionamentos profissional ou relacional, e aí etc., a gente precisa parar para pensar se ele é nosso filho, se não fomos nós que acabamos não sendo boas referências porque a gente se deixou levar pela circunstância e acabou perdendo a paciência. A gente aprende pelo exemplo, sabe? Quando o estado mental do líder se reflete imediatamente no estado mental dos subordinados, ele volta como eco. Então, por isso, se a gente tem um cara que só pensa no seu próprio lucro, ele vai acabar se tornando insensível quanto à condição de vida das pessoas que trabalham com ele. E aí essa pessoa também não vai respeitar esse líder. Porque, na verdade, dentro daquilo que a gente conversou no começo, ele tem muito mais característica de chefe do que de líder. E as próprias pessoas vão acabar querendo defender os seus próprios interesses nos seus locais de trabalho, sabe? E aí o que vai acontecer é um abandono de serviço, uma lentidão na entrega das coisas. Agora, quando a gente trata o próximo de forma amorosa, quando a gente trata o próximo de forma generosa, cordial, naturalmente, e esse espírito é sentido, e esse espírito sendo sentido, ele é retribuído através de um trabalho que vai ser realizado com mais altivez, com mais tranquilidade. Recentemente, numa roda de amigos, eu ouvi a história de um deles que contava como conseguiu o seu primeiro trabalho efetivo, deixando de ser contínuo, office boy, passando a ser o funcionário daquela empresa que era uma empresa de vendas. Quando ele entrou para trabalhar na empresa, ele não conhecia muito bem a cidade, mas ele se mostrou disposto a aprender. O seu responsável falou: bom, vou te dar uma oportunidade, então você vai entregar este envelope na empresa tal, na avenida tal. E, enfim, era uma avenida muito conhecida na cidade de São Paulo, inclusive é título de música, Ele tinha que entregar o envelope na Avenida São João. E ele falou: não, conheço, pode ficar tranquilo que eu conheço. E lá foi ele. Só que como ele não tinha nascido na cidade de São Paulo, ele não sabia onde era a Avenida São João. E ele tinha muita vergonha de perguntar para as pessoas. Mas ele foi tentando, foi olhando placa, foi olhando aqueles antigos guias de rua. Enfim, chegou na Avenida São João e um trabalho que deveria levar 1 hora, ele levou quase 5 horas para fazer entre entregar o documento e voltar para a empresa. Então, quando ele voltou para a empresa, ele se apresentou ao seu empregador e falou: tá aqui, olha, o protocolo de entrega. E o seu empregador olhou bem para ele e falou: você não sabia onde era o endereço, Ele falou: eu lamento, eu menti, eu não sabia onde era o endereço e eu me esforcei o máximo que eu pude para fazer essa entrega. E esse esforço redobrado desse funcionário que está aqui na sua frente é o que o senhor vai ter se o senhor me der essa oportunidade. Eu tenho muita vontade e eu estou aqui justamente porque eu quero aprender. Olha só que coisa interessante. Talvez nos dias de hoje funcionasse de outra forma, mas naquele momento, com aquelas 2 pessoas, essa relação se tornou uma relação de aproximação e de amizade. O empregador acabou dando essa oportunidade de trabalho. Logo na sequência, deu uma oportunidade de que ele também, além de entregar os documentos nos seus horários livres, fizesse ligações para clientes considerados inativos, tentasse fazer novas vendas. Era uma empresa que vendia determinado produto e esse jovem então passou a fazer essas ligações e daí para frente, com a sua forma gentil de ser, com a sua forma gentil de trabalhar, ele acabou se tornando inclusive um dos sócios dessa própria empresa. Olha que coisa interessante. Você tem um líder que reconhece potencial e que dá oportunidade. E você tem
a pessoa que naquele momento é liderada, mas que assume a condição de ser líder da sua própria vida e não se subjuga às situações do cotidiano. Essa é uma questão extremamente importante na gestão de pessoas e na liderança. Nós sabemos efetivamente que essa capacidade existe em nós de estabelecer a relação entre as partes e oferecer o que há de melhor para o outro, e naturalmente o outro também vai corresponder às nossas expectativas. É óbvio que cada empresa tem seu clima peculiar, de tal modo que aqueles que ingressam numa determinada firma, eles acabam inclusive adquirindo as peculiaridades de funcionário dessa empresa. Tanto é assim que, promovendo uma mesa redonda com elementos de diversas companhias, se nós fizéssemos isso, vamos fazer uma mesa redonda e vamos colocar aqui elementos de companhias de empresas diferentes. Seria possível apontar a empresa a qual cada um pertence somente pelas atitudes, gestos, modo de conversar desses integrantes da mesa redonda. Isso é fantástico, porque o nosso ambiente de trabalho, ele vai passando a fazer parte de nós e a gente nem percebe disso. Isso acontece dessa forma porque os funcionários, eles acabam passando a ser imediatamente influenciados pela atmosfera espiritual que é emanada do líder da empresa. Então, quando a gente entra em certo estabelecimento, a gente pode sentir um ar, seja de certa formalidade, enquanto a gente entra em outro ambiente, nós vamos encontrar talvez uma atmosfera mais alegre, mais generosa, mais acolhedora. Cada empresa vai criando o destino que lhe convém, que lhe compete. E eu vou dizer mais uma coisa. Às vezes, dentro da própria empresa, em departamentos diferentes, a gente encontra essas características diferentes, em especial se cada departamento tiver a sua própria liderança. Isso, o professor Masaharu Taniguchi deixa bem claro no livro A Verdade, volume 8, na página 91. E logo na página 92, ele deixa bem claro também: é preciso harmonia entre superiores e subordinados. Na gestão de pessoas e de liderança, o empregado que passa a refletir sem que ele perceba o caráter do seu superior pode correr o risco de refletir um caráter um pouco mais austero do que a sua própria natureza, né? E se você é líder dentro do seu setor, é preciso que você pare para analisar a sua forma de agir, a sua forma de tratar as pessoas à sua volta, de falar com as pessoas à sua volta. Às vezes, nós temos tanta seriedade no que nós fazemos e tanto desejo de entregar o nosso trabalho muito bem feito, que a gente esquece que é gente tratando com gente. A gente acaba deixando essa questão de lado. Nós, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa casa, estamos nos relacionando com pessoas. O professor Masaharu Taniguchi diz: aquele subordinado a um superior que se detém em coisas insignificantes, indeciso e que não consegue levar nada adiante, adquire por transferência o mesmo caráter e não conseguirá êxito na vida. Acabará se transformando num ser mesquinho, hesitante, indeciso e passivo. Vamos fazer o seguinte: neste momento, nós vamos ficar com mais uma dica do programa Seiichi no Ie no Rádio e daqui a pouquinho a gente volta para concluir essa ideia. De autoria do preletor Ennio Masakihara, o livro De Bem com a Prosperidade apresenta em 5 capítulos como retomar essa boa convivência. Adquira agora através do livrariasni.org.br.
pelo telefone 0 operadora 11 5074 4180 ou ainda em uma de nossas sedes espalhadas por todo o Brasil. Acesse sni.org.br. Muito obrigado! Ficou com dúvida? Faça sua pergunta no número do ouvinte. Ligue 0 Prestadora 11 5014 2209. Olá, amigos, estamos de volta. Vamos então retomar de onde nós paramos. Quando nós estávamos falando a respeito daquele subordinado a um superior que acaba ficando com o pensamento focado em coisas pequenas, acaba sendo indeciso e tudo mais, acaba, por transferência, adquirindo esse caráter e acaba conduzindo a sua vida. É porque nas relações humanas nós nos espelhamos na convivência. Tem uma questão muito interessante. Às vezes, na própria educação, pai e filho, isso acontece. A mãe ou o pai agem conosco de uma determinada forma. E a gente pensa assim, eu nunca vou fazer isso. E aí o tempo passa e quando você se olha no espelho, você está fazendo igualzinho a sua mãe fazia. Você está falando igualzinho ao que seu pai falava. É pela convivência. Então a ideia é a seguinte, ser ou não ser bem-sucedido não é apenas uma questão de aspecto exterior. Diante de um superior que desrespeita os subordinados, muitos empregados competentes perdem a própria capacidade, sentem medo de fazer qualquer coisa, retraem-se e, mesmo que lhes surjam boas ideias, deixam de expô-las. Fecham o coração como uma ostra e tanto a capacidade como a sabedoria vão desaparecer. E o resultado vai ser em que nenhum subordinado trabalha unido com tal superior. E aí tem a separação, a ruptura. Se a gente está na condição de liderança, é preciso que nós façamos uma análise muito profunda das nossas condutas, da nossa forma de estabelecer os vínculos. É óbvio que dentro da forma de entender de cada uma das pessoas, porque as pessoas pensam de forma diferente, vêm de culturas e de construções familiares diferentes. Então, às vezes, as suas intenções também são diferentes. E é óbvio que existem funcionários que não vão trabalhar em prol da empresa, mas para fazer do seu emprego um degrau para conseguir um outro melhor. Alguns fazem faculdade à noite com a intenção de se empregar com vantagens noturnas. Enfim, existem várias possibilidades de estabelecer relacionamento. Mas a grande condição para que uma empresa prospere é ter funcionários que trabalhem com toda a dedicação e a consciência de que a prosperidade ou o declínio da companhia constitui a prosperidade ou o declínio dele próprio. Se os funcionários são egoístas e pensam somente nos interesses particulares, o futuro da empresa, obviamente, não vai ser grandioso. E como eu tenho um funcionário que pensa dessa forma? Tratando este funcionário com amor, acolhendo este funcionário com muita generosidade, realmente tendo um princípio de gestão de empresa correto, não aquele que visa somente o lucro, e sim aquele que visa o benefício coletivo. Mesmo que a companhia seja de pequeno porte, se os presidentes, ou se o presidente ou o chefe são benevolentes para com os funcionários, pensam na felicidade deles, dão para eles oportunidades para esforços voluntários, alegria de criar iniciativas próprias, os empregados, eles não vão sentir vontade de deixar a empresa, porque é muito bom trabalhar num lugar em que a gente pode fazer a diferença. Isso também é uma frase clichê, fazer a diferença, mas se eu estou vivo hoje e ganhei de Deus essa vida maravilhosa, perfeita, abençoada, é justamente para expressar a minha condição natural de verdadeiro filho de Deus.
expressar naturalmente a minha potencialidade infinita. Esse respeito que vai se criando, esse vínculo que vai se criando entre os líderes e os liderados, ele acaba sendo altamente natural, porque a empresa deixa de ser um espaço para ganha-pão e passa a ser um espaço no qual pode-se produzir e manifestar cada vez mais um potencial que é inerente ao homem. Nessa hora, a gente vai se sentindo mais produtivo, a gente vai desejando fazer mais coisas, desejando que a empresa prospere, desejando ter novas ideias para o conforto de todos. Numa ocasião, conversando com um amigo preletor da Seitinoye, ele me dizia que seu filho, que trabalhava numa grande montadora, foi convidado junto com todos os demais funcionários a participar de um concurso interno para o design de um automóvel. Embora essa não fosse a área do seu filho, ele gostava de desenhar e ele decidiu participar desse concurso. E era interessante o pensamento desse jovem na ocasião, justamente por quê? Porque quando ele foi fazer o desenho, o que ele pensou não foi em quero ganhar. O que ele pensou foi como a empresa poderá prosperar mais através de um veículo construído de forma mais simples, objetiva, mas que também tenha a rentabilidade. Foi assim que esse jovem acabou ganhando o concurso de desenhos, né, do veículo, acabou dando nome a esse veículo, prosperando dentro da empresa, sendo convidado a trabalhar em outro país, inclusive, justamente porque, a partir daquela oportunidade que ele mesmo aceitou, abriram-se enormes portas de sucesso na vida dele. Mas o que norteava o pensamento dele não era ganhar, o que norteava o pensamento dele era servir da melhor maneira possível. Então, quando a gente deseja aumentar a nossa produtividade, dependendo da mesma energia que a gente tem, é natural que nós precisemos voltar o nosso pensamento à grande vida de Deus. Nós não somos escravos do trabalho, o trabalho é a nossa oportunidade de expressar a nossa potencialidade infinita. Então, se eventualmente nós nos sentirmos cansados ou escravizados pelo trabalho, sem tempo para o lazer, sem tempo para a família e ficarmos aprisionados com esse tipo de pensamento, é importante que, ao acordar e toda vez que chegar ao local de trabalho, mentalize as palavras da oração para aumentar a produtividade. Esta oração está no livro Minhas Orações e ela diz o seguinte: muito obrigado, Deus, por ter renovado minhas energias enquanto eu dormia. Muito obrigado por me fazer despertar com saúde. Agradeço profundamente por poder conviver com maravilhosos familiares e com as pessoas de meu trabalho. Obrigado, Deus, por dar-me forças para continuar proporcionando felicidade a eles. Obrigado, Deus, por me conceder hoje um trabalho que beneficia as pessoas. Que minha mente seja cada vez mais pura, bondosa, honesta e produtiva para beneficiar a humanidade através de meu trabalho. Muito obrigado.